Olá, como é que tu estás? Eu espero que tu estejas muito bem, cheia de encomendas e muitas vendas nesta altura tão boa que é para nós. Hoje o tema que eu te trago é uma história, é uma experiência que me aconteceu, isto é real, logicamente, não iria trazer-te uma história que não fosse real. Se eu já fui enganada no crochê, sim, eu já fui enganada. E antes de começar a contar-te esta história, eu vou estar aqui a falar contigo e a fazer esta peça porque eu tenho muita lã ainda aqui no meu ateliê e como eu estou a querer eliminar este material que eu não quero utilizar mais, estou a fazer peças diversas, como cascóis, golas, para vender agora no final do ano, poder despachar este material porque eu não quero trabalhar mais com ele. Então, se me vires aqui a trabalhar, é porque eu estou a fazer estas peças. Temos que aproveitar todo o nosso tempo enquanto estamos aqui a conversar um pouco para produzir, porque o ano está quase a acabar e temos que ter peças prontas. Então, foi aqui apenas um à parte. Vamos lá para o assunto de hoje. Se eu já fui enganada no crochê, sim, eu já fui enganada. Quando comecei, foi logo no início, quando eu comecei a fazer crochê, principalmente amigurumis. Quando eu comecei a fazer amigurumis, eu era daquelas pessoas que faziam um amigurumi e não tinha a técnica nem a qualidade dos trabalhos que eu faço hoje em dia. Mas para mim, fazer aquele amigurumi era uma coisa espetacular, eu adorava, eu mostrava a toda a gente, eu achava que toda a gente ia comprar aquela peça, ia querer mais e encomendar mais. Na minha cabeça era assim que eu imaginava as coisas. Logicamente que não é assim que funciona na realidade. Ainda para mais quando estamos a começar algo de novo, só se tu tiveres uma rede muito grande de contactos é que isso acontece, porque senão demora muito mais para tu teres uma cartela grande de clientes. E na altura eu fazia vendas através das feiras que eu fazia. Eu tinha um trabalho fora, isto estamos a falar de quando eu tinha 24, 25 anos, portanto já foi há muito tempo, eu tenho 40, já foi há 15 anos atrás. E eu fazia muitas feiras, ao fim de semana, quando podia, fazia feiras e era assim que eu ia mostrando o meu trabalho, ia vendendo as minhas peças. Ou seja, era um trabalho, era um dinheiro extra que eu ganhava. Mas eu sempre tive, desde muito nova, esta veia de empreendedora. Eu sempre gostei muito de empreender, de vender, eu gosto muito de vendas e todas essas coisas. Mas na altura, como não havia tanto a parte online, as plataformas também ainda estavam a começar, foi quando o Facebook começou. Eu na altura criei uma página, a minha página chamava-se Miminhos Artesanais, mas ainda não tinha muitas publicações, ainda não tinha, a divulgação também não era muita, o conhecimento também não era muito, então eu vendia mais pessoalmente, mais nas feiras, para pessoas conhecidas, era assim que eu fazia as minhas vendas. E eu estou-te a contar isto porquê? Porque vem no seguimento desta história. Porque quando começou o online a ter mais aquela interação, quando começou as pessoas a divulgarem mais, havia na altura o que se chama hoje um marketplace, que era onde nós colocávamos lá as peças e havia pessoas que compravam e havia pessoas que não compravam. E na altura uma senhora contactou-me através da minha página do Facebook, como eu disse, chamava-se Miminhos Artesanais, a dizer se eu realmente queria fazer parte de um projeto que ela estava a criar, que era uma loja, e era uma loja que continha vários trabalhos de várias artesãs do país todo, e aquele projeto funcionava da seguinte forma. Eu, caso tivesse interesse, alugava um espaço na loja dela e ela tinha várias opções, ou seja, podias alugar uma prateleira inteira e isso tinha um custo, poderias alugar 2 ou 3 prateleiras, isso tinha um outro custo, poderias alugar mais ao pé da montra, poderias alugar mais num canto lá atrás, era assim que funcionava.
Tu pagavas um valor pelo espaço que tu querias, o valor era mensal, e colocavas lá as tuas peças e ela vendia as tuas peças. Ela tinha uma percentagem com essas peças e tu tinhas outra percentagem. Eu, na altura, achei o projeto muito interessante. Eu não conhecia a senhora, nunca a vi pessoalmente, só falei com ela por mensagens e telefonicamente, também falei com ela pelo telefone, mas eu, na altura, achei um projeto interessante, porque como eu só fazia feiras e não era sempre, e as minhas vendas não era todas as semanas, era vendia uma vez aqui, uma vez ali, quando ia às feiras é que vendia um pouco mais. Achei que era uma forma diferente de poder divulgar o meu trabalho. Para já, porque era numa outra cidade completamente diferente da minha. Ia abranger outras clientes. E depois era uma zona muito turística, porque a loja dela situava-se no Algarve. E aqui em Portugal, o Algarve tem muitos turistas estrangeiros. Tem muitos ingleses, muitos alemães, muitos holandeses. Pessoas que valorizam muito também este género de trabalho artesanal. E achei que era uma boa oportunidade para mim de divulgar mais o meu trabalho. Então, sim, eu gostei do projeto, acreditei no projeto e aceitei. Eu disse, sim, eu quero participar, quero fazer parte. Eu, na altura, não tinha muitas peças de pronta entrega, porque eu demorava mais tempo a confeccionar as peças, mas até tudo ficar acertado, eu levei um mês para produzir mais peças, para ter mais variedade de produtos que ela pudesse vender lá na loja dela. E eu confiei, eu fiz os produtos, acertámos tudo, eu fiz o pagamento do primeiro mês, enviei as peças todas para ela poder divulgar lá na loja dela. E eu estava mesmo muito entusiasmada, eu acreditei mesmo muito que isto ia resultar e que ia surtir em muitas vendas. Para mim era assim, cada peça que eu confeccionava eu achava mesmo, ai não, depois tenho que enviar para ela vender e vai ser espetacular e pronto. A verdade é que passou-se um mês, passou-se 2, mas eu pensava, bem, ainda é o início também, as pessoas nem sempre também têm a disposição de comprar peças artesanais, também ainda é o começo, vou dar mais tempo. E passou mais um mês e mais um mês e a verdade é que eu estava a pagar um valor mensal, mas vendas não havia nenhuma. E eu entrava em contacto com ela e perguntava-lhe o que é que se passava, porque é que não havia vendas nenhumas, se tinha tido algum feedback das clientes, se realmente havia alguma coisa que eu poderia melhorar, ou alguma peça que as clientes gostavam mais do que outras que eu pudesse fazer mais. E a verdade é que ela dizia que não, que as pessoas gostavam das peças, mas algumas não tinham condições naquele momento, outras porque compravam depois, passavam lá depois. Pronto, a conversa era basicamente dentro deste estilo. E passou mais um mês, e passou mais um mês, e a verdade é que não vendia nada. E eu entrei novamente em contacto com ela e disse, não está a resultar muito, porque a verdade é que já se passou mais de meio ano e ainda não tive retorno nenhum, não se vendeu peça nenhuma e para mim acho que não se justifica continuar nesta parceria, porque estou a fazer um investimento mensal, que naquela altura para mim era um investimento grande, tendo em conta que não estava a ter retorno nenhum, não é? Não estava a vender nada. E não me estava a compensar fazer esse investimento, já que não tinha nenhum retorno. E eu disse-lhe que não tinha mais interesse em continuar na parceria, porque para mim não estava a ser viável, não estava a ter retorno, que eu iria pagar aquele mês, que já tinha começado, mas que não queria continuar mais na parceria e queria que ela me enviasse todas as peças. Ela concordou, sim, disse que iria enviar todas as peças e pronto, e ficámos assim. Passou-se um mês e a verdade é que eu não recebi as peças. Eu entrei em contacto com ela, normalmente nós falávamos pelo Facebook, eu entrei em contacto com ela e disse-lhe que as peças ainda não tinham chegado, o que é que se tinha passado, se havia algum problema. Ela disse que não, que já tinha enviado as peças, mas que as peças, não sabia porque é que as peças não tinham chegado, e eu disse-lhe que queria então o comprovativo do envio para poder seguir a encomenda e poder saber onde é que andavam as peças. E
ela dizia-me que também não sabia porque é que as peças ainda não tinham chegado, que andava de mudanças, primeiro era a casa, depois era a loja que andava a fazer uma reforma. A verdade é que eu nunca recebi as peças, porque provavelmente ela nunca as enviou. Das duas uma, ou ela vendeu umas peças e ficou com o dinheiro das peças, ou ela ficou com as peças e futuramente vendeu-as e ficou com o dinheiro. Eu não sei. Eu só sei que depois perdi o contacto com ela, porque a verdade é que ela nunca mais me respondeu, nem telefonicamente, nem por mensagem. E depois futuramente eu encontrei-a no Facebook e vi que ela também já não tinha aquela loja. Eu não sei o que é que aconteceu. A verdade é que eu fiquei no prejuízo porque perdi as minhas peças todas, porque pronto, entrega, por muito pouca ou muita que fosse, era minha, e foi dinheiro que eu investi, foi dinheiro que eu comprei material para fazer as peças e eu perdi tudo. Para além de todo o dinheiro que eu andei a pagar mensalmente, que não tive retorno nenhum. Então foi uma experiência em que eu fiquei bastante desiludida, fiquei muito desiludida, fiquei muito chateada, muito zangada, porque eu acreditei naquele projeto e acreditei naquela pessoa, porque sempre que nós falávamos ao telefone, a energia dela, eu gostava da energia dela, ela passava-me confiança, para já porque falávamos ao telefone, porque ouvia a voz dela e porque todas as conversas que nós tínhamos davam-me esperança de que realmente era um projeto que ia resultar. E depois, passado todo este tempo, ver que ela não foi uma pessoa séria comigo, primeiro porque disse-me, combinou comigo que me iria enviar as peças, tendo eu cumprido com a minha parte, eu paguei-lhe o valor do mês e disse que no final do mês queria que ela me enviasse as peças, ela disse que sim e não enviou, não cumpriu com a parte dela, ficou-me com as peças, e peças artesanais, que é algo que eu acho que não se faz, é o tempo da pessoa, é o trabalho da pessoa, é a dedicação que a pessoa tem naquela peça e a pessoa não ser honesta e cumprir, não se faz. E a verdade é que eu fiquei mesmo muito desiludida. Se me perguntas, Soraya, isso fez-te desistir naquela altura? Pensaste em desistir? Não. Muito honestamente, eu nunca pensei em desistir. Eu fiquei sim muito triste, fiquei muito chateada, ainda para mais, eu tinha 25 anos, 24, 25, já não sei bem, mas era nova, era inexperiente no crochê, era inexperiente nos amigurumis, não tinha grande conhecimento. O conhecimento que tinha era o que ia adquirindo com o que havia na altura, porque não havia o que há hoje, mas nunca me fez desistir porque eu sempre me coloquei uma questão. E eu vou-te colocar essa questão a ti. E eu quero que tu me respondas nos comentários. Se tu não ganhasses dinheiro nenhum com o crochê, tu continuavas a fazer? E eu colocava-me sempre essa questão a mim. E a minha resposta era sim. Porque eu adoro aquilo que eu faço. Para mim o crochê é um trabalho, é um negócio, é a minha fonte de ganhar dinheiro, mas também é onde eu relaxo, onde eu me sinto tranquila, onde eu me sinto criativa. Eu gosto de fazer o que faço. E não foi essa experiência que me fez desistir daquilo que eu gosto. Mas sim, abriu-me os olhos, tornou-me mais consciente para situações que pudessem vir a acontecer no futuro. E o que é que isso me levou? Levou-me que ao longo da minha caminhada, com o crochê, com os amigurumis, com todas as peças que eu fazia na altura, ao longo da minha caminhada foram surgindo várias propostas para fazer parceria e eu nunca aceitei. Nunca aceitei, primeiro porque não achei as propostas vantajosas, não achei que iriam beneficiar em nada o meu negócio. Pelo contrário, iria beneficiar mais as pessoas, que foi o que aconteceu com essa experiência que eu tive. Beneficiou mais a pessoa em si do que a mim. A mim não me beneficiou em nada, que eu perdi tudo. E só houve uma parceria que eu fiz e foi há muito pouco tempo. Ainda foi este ano que eu fiz essa parceria e realmente foi uma boa parceria que eu fiz. Mas foi a única.
vê lá aos anos que já foi esta história, já foi há 15 anos e só agora é que eu fiz uma parceria, porque as parcerias são boas quando são benéficas para os dois lados. Não é só para um nem só para o outro, tem que ser para os dois. E tem que ser parcerias realmente muito bem estruturadas, muito bem calculadas, porque senão não vai valer a pena. E essa história a mim ensinou-me que tem que se pensar muito bem, temos que nos informar muito bem também sobre o projeto em si, sobre a pessoa, sobre o que é que tu vais realmente beneficiar com isso e a pessoa também. Tem que ser algo muito bem pensado. E na altura, quando essa situação aconteceu, abriu-me muito os olhos nesse sentido. E eu percebi que não era a melhor fase para fazer parcerias, mas sim era a melhor fase para eu investir em mim, para eu investir em conhecimento, para aprender mais, não só sobre amigurumis, porque eu estava a começar, ainda não tinha muitas técnicas, ainda não sabia fazer muito bem os amigurumis, como é óbvio. Eu tinha que aprofundar mais as minhas técnicas no amigurumi, tinha que aprofundar mais o meu conhecimento em técnicas de venda, em marketing digital, porque naquela altura estava tudo a começar. O marketing digital estava a dar os primeiros passos, o Facebook estava a dar os primeiros passos. Eu estando aqui a contar-te esta história, parece que é irrealista, porque tu provavelmente estás habituada a ter tudo. Tens o Instagram, tens o Facebook, tens o YouTube, tens o TikTok, tens inúmeras aplicações de edição de vídeos, de edição de imagem, tens tudo à disposição. Tens o ChatGPT que já te faz legendas automáticas, mas esta história que eu estou a partilhar contigo não havia nada disso. Nem o YouTube havia. Não, o YouTube já havia, mas também era muito recente. A única coisa que tu tinhas assim um pouco com mais que pudesses tirar mais conhecimento ali eram os blogs. Não eram vlogs, eram blogs. Eram páginas na internet em que pessoas partilhavam a sua experiência. Portanto, estamos a falar de uma época em que ainda não havia praticamente nada. O que tinhas era livros. Tinhas livros, obviamente. Eu comprei muitos livros ao longo desta caminhada. De marketing, de vendas, para poder me aperfeiçoar mais e poder tirar outras ideias, poder fazer outras coisas. Tanto que na altura, eu vou partilhar aqui contigo 2 fotografias que eu tenho. Estas 2 fotografias são de bonequinhos que eu fiz naquela altura. E este aqui fui eu que o fiz baseado neste. Este foi uma receita que eu vi num blog da altura e fiz. E depois fiz uma criação minha, uma inspiração, vá, porque ele está muito idêntico a este. Mas olha como eram os meus amigurumis da altura. Olha as fotografias. Estas fotografias, elas eram tiradas num jardim, perto da minha casa, e eu passava lá a manhã toda. E tirava fotos de um ângulo, e tirava fotos do outro, e punha o amigurumi de pé, e punha o amigurumi deitado, e punha-o de lado, e ia buscar flores para pôr ao lado, e punha ao pé de uma pedra assim mais... Era assim que eu tirava as minhas fotografias. E não era com um smartphone que eu tirava uma fotografia. Eu tirava com uma máquina fotográfica daquelas já bem antigas. Era assim que eu tirava as minhas fotografias. E depois passava tudo para o computador e no editor da Microsoft é que eu editava as minhas fotografias. Para tu veres. E estas 2 peças foram 2 peças que eu enviei para essa senhora, para ela colocar na loja, e eu nunca mais as vi. Eu nunca mais vi estas peças, eu só fiquei com as fotografias. Tanto que eu tinha as imagens no computador e imprimi para ficar com uma recordação, porque depois o computador também já não o tenho, já não tenho essas imagens, já se perderam. Mas fiquei com estas 2, porque é um trabalho que me faz ver a evolução que eu tive ao longo dos anos, mas também o meu desejo de querer melhorar, de querer avançar, de ter mais técnica, de ter mais conhecimento, de investir em mim, porque apesar dessa experiência negativa que eu tive, de ter sido enganada, de me terem ficado com as peças, com o dinheiro, porque as peças é dinheiro,
a verdade é que eu sempre continuei a investir em mim. Eu sempre investi em conhecimento, sempre. Eu sempre comprei cursos, livros, tudo que me auxiliasse para me fazer evoluir no meu negócio e no meu trabalho. E aqui foi onde as coisas começaram. Foi aqui que começaram. Estas não foram as primeiras peças que eu fiz. A primeira peça que eu fiz foi uma girafa. Eu já tentei procurar se tinha imagens, mas não tenho imagens dessa girafa que eu fiz. Mas a verdade é que estas peças dizem muito do meu progresso e do meu avanço. E isso só se consegue se tu quiseres. Tem que ser por ti, tens que ser a primeira pessoa a querer. E essa pergunta que eu te fiz, mesmo se não ganhasses dinheiro nenhum com o crochê e continuavas a fazer crochê, se a tua resposta é sim, é porque é aquilo que tu realmente gostas de fazer. E eu sempre gostei muito de fazer, por isso não me fez desistir essa experiência negativa. Fez-me ficar muito desiludida, muito zangada, sim, e não acreditar tanto na palavra das pessoas, porque eu era daquelas pessoas que quando acreditava num projeto, numa oportunidade, eu confiava mesmo muito, e não podemos ser assim. Também não podemos ser tão ingênuos ao ponto de achar que as coisas são feitas só para nos beneficiarmos e que vamos ter muitos resultados com isso. Não, não. E realmente essa história fez-me crescer e fez-me ter também mais cautela e procurar outras alternativas. E quais eram essas alternativas? Investir em mim. E quando digo em mim, é em conhecimento, porque o conhecimento é o melhor investimento que tu podes fazer em ti. Porque o conhecimento vai ficar sempre contigo. Seja para onde vás, seja o que estiveres a fazer, o conhecimento fica sempre contigo. E é o melhor investimento que tu podes fazer. E também poderes partilhar, obviamente. E eu hoje trouxe-te esta história, porque eu acho que é uma história importante também. Caso já tenhas passado por uma situação igual ou parecida, logicamente igual não, porque as histórias não são todas iguais. Embora todas nós já passámos praticamente por uma situação destas, seja ao início, seja ao meio da nossa caminhada, é bom partilharmos. Também para tirar aqui experiências para que outras artesãs também se possam inspirar e não cometer os mesmos erros, obviamente, porque nós quando estamos a começar queremos é divulgar, queremos é que o nosso trabalho seja apreciado por outras pessoas, queremos é que outras pessoas comprem as nossas peças e que gostem das nossas peças e é tudo novidade para nós e o entusiasmo é muito grande e às vezes faz-nos dar 2 passos à frente quando deveríamos só dar 1. E eu acho que é importante esta partilha precisamente por isso, para tirarmos daqui ilações diferentes. Por isso, deixa-me nos comentários, diz-me tu se já aconteceu contigo, se tu já foste enganada no crochê, se já disseram que realmente ia ser de uma maneira e não foi, partilha, porque isso é importante. E eu também quero conhecer a tua história, se isso já aconteceu contigo. E se não aconteceu, poderes também te inspirar e também te precaveres para que estas situações não aconteçam contigo. Porque é bom sim investirmos em nós. Às vezes temos sim que arriscar, dar um passo em escuro, mas também temos que saber analisar as situações e quando elas podem ser ou não benéficas para nós. E naquela altura eu acho que fui um pouco ingênua também. Estava a começar, eu queria era divulgar as minhas peças, queria era vender muitos amigurumis e achei que ia ser uma oportunidade inesquecível. E foi, no sentido negativo, foi. Mas poderia ter pensado um bocadinho mais e ter calculado as coisas de outra maneira. Mas eu sempre fui um pouco assim, eu sempre quando surge uma oportunidade, eu quero aproveitar essa oportunidade e investir. Eu sou muito desse género, mas essa experiência fez-me também pensar um bocadinho que nem sempre tem que ser assim. Às vezes temos que calcular também os riscos e ver se vale a pena ou não, se isso vai ser benéfico ou não para nós e para o nosso negócio. Eu espero que tu tenhas gostado muito do vídeo de hoje. Hoje foi mais uma partilha de experiência, porque eu acho que estas partilhas também são enriquecedoras. E caso tu gostes deste género de vídeo, eu posso trazer mais,
porque ao longo desta caminhada de 15 anos há muitas experiências pelo meio que também podem ser benéficas para ti e ajudarem-te agora nesta fase, seja inicial ou não, mas podem ajudar-te também e trazer-te inspirações também. Eu espero que tu tenhas gostado muito do vídeo de hoje. Vemo-nos no próximo vídeo. Até lá, um beijo.